Olá, meu nome é Alice e esse é o Takoyaki, um canal que fala de animes, mangás e o universo que rodeia esses assuntos. E hoje eu tô aqui pra falar de algo que eu tô ansiosa e esperando há muito tempo, que é o filme de Haikyuu, A Batalha do Lixão. Se você é fã de Haikyuu assim como eu, você deve ter ficado, no mínimo, apreensivo com o anúncio de que a obra ia ser finalizada em 2 filmes, ao invés de continuar com as temporadas regulares. Eu mesma fui pra assistir o filme com as expectativas baixíssimas, com medo do que eles iam fazer com uma das partidas mais especiais que a gente tem dentro da obra. E eu fui surpreendida. Contra todas as minhas expectativas, eu saí do cinema muito feliz e muito contente com o filme. Eu posso falar com tranquilidade que Haikyuu, A Batalha do Lixão é um filme bom e que vale a pena você ver no cinema. Não só é uma ótima adaptação pro filme, como ela respeita muito a obra de Haikyuu no geral. É uma ótima representação do que Haikyuu realmente é. Se você não leu o mangá e você ainda não viu o filme, a partir daqui você vai ter alguns spoilers. Mas se você é uma pessoa que não liga pros spoilers, ou se você é alguém aí que lê o mangá, tem altas expectativas, quer saber como que o filme funciona, fica ligado no vídeo. Olá! Passando aqui para falar para você aproveitar essa pequena pausa para se inscrever no canal e ligar o sininho da notificação. Aproveite também para me seguir no Instagram e no TikTok. Posto vídeos novos todos os dias, sempre trazendo diversas informações sobre animes e mangás que você não pode perder. Além dos vídeos curtos, aqui no canal você acha diversos vídeos e podcasts falando sobre os mais diversos assuntos entre animes e mangás e o universo que engloba esses assuntos. Também vai encontrar sempre todas as informações que você precisa sobre os novos animes que saem em todas as temporadas. Além disso, entre os lançamentos, eu vou estar sempre lançando os vídeos que falam sobre diversos animes e alguns dos animes mais falados da temporada. Agora, é só relaxar e curtir o resto do vídeo. O filme, no geral, ele é um filme muito bom por si só. Eu sinto que ele tem um começo, um meio e um fim muito bem finalizados e muito bem estabelecidos. O que eu sinto que alguns filmes de anime acabam pecando, né? Como, por exemplo, o filme que eu comentei um tempo atrás, que foi o filme de Demon Slayer to the Hashira Training, que ele era basicamente só os últimos episódios da última temporada e os episódios da primeira colocados juntos. Eu sinto que, no caso de Batalha do Lixão, realmente é um filme que começa, meio e fim, que eles se embotaram em fazer algo que seja contínuo e faça sentido. O filme, ele começa com um pequeno flashback pela perspectiva do Kema. É muito legal a gente poder ver o primeiro encontro do Shoyo e do Kema que aconteceu lá na primeira temporada, tanto tempo atrás, visto através do olhar do Kozume Kema. Porque a gente sabe que ele tem uma personalidade que é um pouco mais introvertida, o próprio Kuro observa como o Kema é uma pessoa que geralmente não se dá bem com pessoas que ele encontra pela primeira vez. Então é muito legal ver o que estava se passando na cabeça dele na primeira vez que ele conheceu Hinata. O filme, ele acaba logo depois que a partida acaba. Inclusive, não deixe de ver o filme até o final dos créditos, porque ele tem cena pós-créditos, então não vai embora no cinema no comecinho. Fica até o final, porque tem coisa pra gente ver depois. E eu sinto que o filme, ele realmente fecha muito bem todas as tramas e todas as partes que a gente tinha aberto da relação do Karasuno com a Nekoma. Tudo que a gente tinha na relação entre os jogadores, entre os jogos, todas as pendências são resolvidas dentro do filme, dentro dessa partida. Assim como também foram resolvidas no mangá. Eu sinto que, pela estrutura do filme, por ele ser um filme de 2 horas, que tem que ter um começo, meio e fim, a gente perde um pouco do ápice da emoção que a gente tem no final de cada um dos sets. Eu acho que essa coisa que a gente tem quando a gente tá vendo os episódios, em que a gente vê cada um dos sets de uma vez, cada episódio saindo numa semana diferente, a gente hypa muito mais o final de cada set e parece que o final de cada momento ele é muito mais decisivo, tipo, parece que realmente você fica sempre na dúvida, mas vai dar certo, não vai dar certo, será que eles vão ganhar, será que eles não vão ganhar? E eu sinto que a tensão que você cria é muito maior entre os episódios animados. Mas mesmo assim, mesmo sendo um filme, eu acho que eles conseguiram, dentro da estrutura, construir uma tensão bem legal, assim, pro final de cada set. É a maneira que eles adaptaram. As partes relevantes continuaram relevantes e você consegue sentir aquela emoção, mas ela só não é a mesma coisa porque realmente a gente tá falando de um formato diferente, né, de apresentação. E eu sinto que nisso, o filme, ele foi muito eficiente em realmente mostrar as partes de impacto do mangá. No mangá, essa partida é uma partida bem comprida, né? Ela, inclusive, é uma das partidas que eu tava até comentando com meu amigo que foi assistir o filme comigo, que ele até falou que, nossa, que essa partida é uma partida que no mangá ela é bem enrolada, né? E no filme ele foi muito sucinto.
A parte principal, que é a relação do Kema com o Hinata, é muito bem colocada no filme. Eu sinto que eles dão o tempo dedicado para todas as interações que são relevantes, tanto desde quando eles se conhecem, quando eles estão jogando a primeira vez, a questão do Kema falar que pro Shoyu nunca deixar de ser interessante, como que ele pensa toda a estratégia de jogo para que eles façam um jogo onde o Hinata não consiga jogar. E aí como a gente vê o Hinata superando os obstáculos criados para ele, como ele supera as expectativas do Kema, como o próprio Kema, a gente vê como ele fica chateado quando ele acha que ele conseguiu parar o Shoyu e o quão feliz ele fica de não ter conseguido parar de fato, de ser algo que continua evoluindo, que o Shoyu continua sendo essa pessoa que deixa ele feliz e contente com a maneira que ele joga. É sempre desafiador jogar contra ele. Então, eu sinto que foi muito bem colocada toda essa trama, que é a trama principal da partida. E eu sinto que eles fizeram um trabalho muito bonito em fazer as animações de painéis que são chaves dentro do mangá. O painel, um dos mais icônicos que eu adoro, que é o Kema e o Hinata, cada um com uma faca no pescoço do outro. O Kema colocando o Hinata numa gaiola e o Hinata estourando essa gaiola, quando ele demonstra todas as possibilidades, tudo que ele aprendeu e tudo que ele sabe, qual é a evolução dele dentro do jogo. É muito lindo, é muito bonito de ver, dá muito gosto de ver. Outra relação que também é muito bem construída, e eu gostei muito de como eles colocaram, é a do Tsuki com o Kuro, em que a gente tem essas duas pessoas que têm um estilo de jogo muito parecido, a gente tem essa relação de mentor e pupilo entre os dois, e como o Kuro admira o Tsuki e como ele conseguiu, como ele sente que ele não estava errado em ajudar o Tsuki a aprender a ser um bom bloqueador, um bom middle blocker, e como o Tsuki olha pro Kuro e fala: eu posso ter aprendido muita coisa, mas eu ainda não chego aos pés dele. Tipo, a admiração que o Tsuki tem pelo Kuro e pela maneira que ele joga. É muito legal de ver. Assim, é muito bem feito, é muito bem construído. E eu acho que também outra relação que é muito importante dentro desse filme e que é muito bem colocada é a relação do Kema com o Kuro e a relação que eles têm com o voleibol. A maneira que eles colocam os flashbacks da infância deles, eu sinto que no mangá tem muito mais flashbacks. E eu sinto que a adaptação do filme fez um trabalho muito bom de colocar só os momentos mais importantes e os momentos mais chaves. Então, a primeira vez que eles vão jogar vôlei juntos, quando eles vão jogar e o Nekomata, que vira depois de muito tempo, o treinador deles, vê o Kuro jogando e tá lá na primeira vez que ele consegue atacar uma bola e realmente fazer um corte. A questão do Kuro respeitar e entender o Kema como uma pessoa desde quando eles são crianças. A importância que tem pro Kema ouvir o Kuro falando quando o pai do Kema vira pro Kuro e pede: por favor, leve meu filho pra jogar futebol. E o Kuro respondendo que, olha, o Kema não gosta e tá tudo bem. Eu sei que tipo tem coisas que ele gosta de fazer e se eu chamo ele pra fazer, ele faz, ele se dedica, ele gosta muito. Então, você não precisa se preocupar. O Kuro falando isso pro pai do Kema e o Kema ouvindo isso e sabendo que ele tem um amigo que apoia ele, eu acho que era um dos momentos mais chaves que precisavam ser colocados. E foi colocado de uma maneira muito bem feita dentro do filme. Então eu acho que, nesse quesito, quem fez a adaptação de roteiro mandou muito bem em realmente entender quais são os plots relevantes, o que realmente a gente precisa ter nesse filme, para esse filme fazer sentido e ele agradar os fãs, agradar as pessoas, e quais são os plots que eles podem ser cortados por não serem tão relevantes pro andamento da partida. Então, a gente perde um pouco, né? A gente, infelizmente, toda a parte do flashback que a gente tem da relação do Nekomata com o Kai, os dois treinadores, que foi quando começou essa rivalidade entre o Karasuno e a Nekoma, a gente perde um pouco disso. A gente não tem como que eles se conheceram na adolescência, a gente não vê os primeiros jogos que eles tiveram entre os dois times quando eles viraram treinadores, mas mesmo assim, a gente ainda tem a cena icônica no final do Kai estendendo a mão pra ele cumprimentar, pelo menos dentro da cabeça dele, o Nekomata, que tá cumprimentando o neto dele. Então, partes chaves ainda são deixadas. Então, você que leu o mangá assim como eu e fica pensando em todo como era o background deles, consegue ver essa cena e sentir o impacto. Mas se você é uma pessoa que não leu o mangá, talvez seja uma cena que você fique meio, ok, legal isso tá aqui, mas não vai ter tanto peso. Outra coisa que também foi cortada foi toda a relação da Akane com a Saeko, que cada uma delas lidera a torcida dos próprios times. A Akane tá liderando a torcida do Nekoma e a Saeko que tá liderando a torcida da Karasuno. As duas serem as líderes da torcida têm um papel muito importante no mangá. Tem todo meio que o mini arco da rivalidade das duas, né? E isso acabou sendo perdendo no filme, mas
como eu disse, como é algo que não era extremamente relevante pra continuidade do filme, eu sinto que não fez muita diferença pra você conseguir aproveitar quando tá assistindo. É algo que, tipo, seria legal de ver, mas como é um filme, eu acho que foi a parte certa a ser cortada, né? Mas eu gosto de como eles conseguiram manter a essência, mesmo que não com a mesma frequência, de certas cenas que pra mim sempre fizeram muita diferença, como por exemplo o Suguru e a Mika comentando sobre a partida da arquibancada, eles assistindo a partida e fazendo os comentários, que eu acho que é uma das partes mais legais que a gente tinha no mangá. Outra pessoa que também a gente vê, que eu amo muito, que eu fiquei muito feliz, que eles mantiveram o Tendo comentando a partida junto com o Goshiki dentro do Shiro Torizawa. Eles estão sentados no refeitório comentando sobre o que tá acontecendo. E é muito legal, porque eles mantiveram justamente, acho que as partes mais legais do Tendo comentando. Então eu fiquei plena, porque eu amo o Tendo, né? Ele é um dos meus personagens favoritos. Eu tenho literalmente 3 camisetas de Haikyuu, uma é do Bokuto, né, que é a que eu tô usando. Uma é a do Tendo e a outra é a do Atsumu, de quando ele tá no Black Jackals, né. E eu acho que o grande ganho, o maior ganho que a gente tem, de fato, com o filme, é com certeza a qualidade da animação. Que eu sinto que foi a coisa que mais irritou e mais pecou todo mundo, que é o público de Haikyuu, foi como foi adaptada a última temporada, que é a 4ª temporada, que teve alguns problemas de orçamento, tem uns episódios que a gente simplesmente nem comenta da existência, de tão torto que os personagens estavam. Eu acho que foi algo que... a única coisa que deixou a experiência das pessoas que estavam assistindo o anime com a última temporada insatisfeitas. E eu não tenho do que reclamar da animação do filme, foi muito bem feita. Tava muito bonito, muito dinâmico. Os cortes, a maneira que a trilha sonora foi usada, a maneira de colocar os momentos de tensão. A montagem do filme tá impecável, assim, tá realmente muito bem feita. Eles conseguiram dar ênfase nos momentos de emoção, de tensão também. Conseguiu saber onde deixar a trilha sonora, onde tirar a trilha sonora. Foi, assim, muito bem feito. Eu sinto que, no quesito produção, melhorou muito e eu sinto que, por mais que o estilo de animação não seja mais o mesmo que a gente teve nas primeiras temporadas até a 3ª, né? Eles mantiveram o estilo dessa animação que ela é um pouco mais dinâmica nessa 4ª temporada. Eu sinto que as coisas que causaram estranhamento na 4ª temporada não aconteceram no filme. Então, eu sinto que a gente ganhou muito em animação, porque ficou muito lindo, ficou muito bem feito. Tipo, vale muito a pena dar gosto de poder ir no cinema e ver no telão, sabe? E aí, eu queria falar também, finalizar, deixar um comentário aqui que Haikyuu é uma das minhas obras favoritas da vida, assim. Eu amo muito. Eu acho que é uma das melhores obras que eu já li, já consumi na minha vida e vai continuar sendo durante muito tempo. Mas mesmo assim, tem 3 anos que eu li o mangá. Eu já li ele 3 vezes, mas tem bastante tempo desde que eu li o mangá e tem um tempinho já que eu não vejo o anime. Então, eu tô falando tudo isso de um lugar de uma pessoa que tá há um tempo afastada da obra e esse foi o primeiro encontro que eu tive com ela de novo depois de muito tempo. E isso foi muito incrível, foi muito bom, me deixou muito satisfeita. Eu imagino que talvez você possa ter uma opinião diferente se você tava, sei lá, lendo o arco do mangá na semana passada e tem cenas ou coisas específicas que você tava prestando e queria muito que aparecesse. Provável que não vai ser tudo que foi colocado, mas mesmo assim, você vai ter uma boa experiência. Talvez uma experiência melhor até do que assistindo a 4ª temporada. Porque, vendo a 4ª temporada, como eram vários episódios, você tem a expectativa de que os momentos chaves sejam muito bem feitos, sejam muito bem animados e todos os momentos sejam colocados. Eu imagino que você que tá indo ver o filme já vá sabendo que algumas coisas vão ser cortadas. Então, eu pelo menos tive espaço pra muito menos decepções do que eu acho que se tivesse sendo uma temporada contínua, assim. Então eu gostei bastante. E eu acho que, assim, se você gosta de Haikyuu e você tá passando no cinema da sua cidade, você tem condições de pagar, vai assistir o filme, vai valer a pena, você não vai se arrepender. E você também vai estar dando dinheiro e vai estar mostrando pras pessoas que vale a pena fazer os filmes, tipo, vai estar dando retorno pra eles. Porque é o que a gente pode fazer como alguém que gosta e é espectador, né? Uma coisa que eles não colocaram nesse filme, que eu agradeço aos céus, é a partida do Bokuto contra o Kiryu. Porque essa é uma partida que é muito boa, é muito importante. E simplesmente não teria tempo de ser falada dentro do filme. E ela realmente não é nem citada. E eu tenho esperanças de que se todo mundo realmente for assistir o filme, se for um filme que tem um retorno financeiro bom, que esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, venha pra gente na forma de um OVA. Da mesma maneira que eles fizeram um OVA das partidas entre a Nekoma e a Fukurodani como OVA antes da 4ª temporada, eu acho que eles têm muito bem como fazer, sim, um OVA dessa partida da Fukurodani.
que a gente tem essa evolução tão grande do Bokuto, e é tão importante pra muita gente, pra mim, inclusive, acho que é uma das coisas mais lindas e mais emocionantes que eu já li, assim, todos os momentos, é muito incrível. Então, eu acho que, assim, vá assistir, dê dinheiro, vá, mostre pra eles que eles querem. Se você não tem como ver agora, sei lá, vê depois no Crunchyroll. Se pega emprestado da conta do seu amigo se você não tem uma conta, que simplesmente o fato de você ter hora assistindo vale a pena. Eu tenho, real, muita esperança e altas expectativas pra que eles façam ovas pra cobrir as coisas que eles não vão colocar nos filmes e de que os filmes sejam bem feitos. Eu agora tenho expectativas muito maiores e vou pro próximo filme do que eu tinha pra esse. E eu espero que eles continuem com um bom trabalho. Pra finalizar, eu queria agradecer você aí que tá assistindo até o final, que é uma das coisas que mais me ajuda, mais dá engajamento com o canal. Deixa aí um comentário, você vai assistir o filme no cinema? Você já assistiu? O que você achou se você assistiu? Você concorda que foi bem adaptado? Teve alguma cena que você acha que ficou faltando pra aparecer? Fala pra mim, tô curiosa. Eu tenho essa opinião de que realmente foi muito bom, mas tô curiosa pra saber o que as pessoas acharam no geral, né? Como as pessoas estão recebendo o filme de Haikyuu. E é isso que eu tenho aqui pra falar por hoje pra vocês. Espero que você tenha gostado do que você tá vendo, que tenha assistido. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Tchau, tchau!